galera, eu acabei de assistir Samaritano. Eu vou falar pra vocês que eu gostei demais do filme. Mas antes da gente ir pra análise e falar dos pontos positivos e negativos, eu te peço na maior humildade, deixa aquele like, se inscreva no canal. Poxa, isso é muito importante. Como a gente sempre fala nos nossos vídeos, todo canal no YouTube só pode crescer com a sua ajuda e com o seu apoio. Então dá essa moral aí, se inscreva no canal, deixe o seu like, isso é muito importante para o nosso crescimento. Mas vamos falar de Samaritano, porque foi isso que me trouxe até aqui e eu tô super empolgado, pessoal, porque eu acabei de assistir o filme tem alguns minutos, só deu tempo de me arrumar, ajeitar aqui o cenário e sentar para gravar. Esse vídeo aqui, ele vai ter spoilers, então se você não quiser saber nada do filme, ainda não assistiu, volta lá pro nosso canal porque a gente disponibilizou um outro vídeo sem spoilers. Aí sim você pode assistir tranquilamente e depois partir pro filme. Acabou o filme, vem para esse aqui porque eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo também. E outra coisa, esse vídeo é um vídeo simples. Você não vai ver muito corte, você não vai ver efeitos, não vou botar vídeo, não vou botar imagem, é um bate-papo. É um vídeo, vou dizer aqui, é um vídeo povão. É um bate-papo entre amigos. É você aí do lado, eu aqui. É como se você tivesse sentado aqui na minha frente. Mas vamos lá, vamos falar sobre Samaritano. A gente tem que começar falando do vídeo que a gente trouxe há uma semana, onde a gente imaginou que esse filme pudesse abordar o Samaritano de Astro City, uma HQ que pertence à DC Comics. Porém, de cara, a gente vê que não tem nada a ver com esse universo. É um filme completamente diferente. Após acabar o filme aqui na empolgação, eu inclusive fui ali, fiz algumas pesquisas, Wikipedia, Google, YouTube, fui na sinopse do filme, li a descrição e realmente esse filme não faz nenhuma menção que o herói e o vilão foi baseado em alguma obra que já existe, HQ, série, filme antigo, desenho, nada disso. Então a gente entende que é um universo novo, criado só para esse filme. Então isso acaba sendo bem interessante, porque gera diversas possibilidades. Eles podem fazer uma continuação, eles podem falar, o pessoal gostou tanto do filme, que a gente pode fazer um filme falando como eles se tornaram herói e vilão. Também. Como pode, inclusive, virar uma HQ. Quem sabe? De repente, pô, galera gostou, vamos criar uma HQ baseada nesse universo. Pode acontecer. Então, gera essas possibilidades. A gente vai começar falando da abertura. Eu vou dizer para vocês que a introdução do filme foi maravilhosa. Eu, primeiramente, fui pego de surpresa. Quando eu olhei ali a cartoonização, eu falei, opa, calma aí, tô no filme, tô no lugar errado, porque eu não entendi. Segundos depois, quando eu entendi, eu entrei no clima e adorei. A gente precisa entender que a gente não está falando de uma obra que a gente já conhece, não é um quadrinho da DC, da Marvel, que a gente conhece esse universo. Então eles precisavam fazer com que a gente entrasse dentro dessa história, entendesse todo o contexto dessa história e desse filme, que a gente realmente pudesse entender esse universo abordado. E assim, essa introdução ficou maravilhosamente boa, porque eles trabalharam essa cartoonização de uma maneira diferente, interessante e que remete aos quadrinhos. Parece que você está desfolhando ali os quadrinhos. E assim eles vão contando a história do herói e do vilão até o ponto atual que começa o filme. A gente entende o porquê que o Nemesis se tornou raivoso, a gente entende o porquê que o Samaritano decidiu proteger os inocentes e os fracos, enquanto o Nemesis foi para um lado mais raivoso de botar fogo em tudo, de quebrar tudo. Então essa introdução mostra lá os pais deles que morreram, né, como é que morreram, o porquê que morreram, que eles têm essas habilidades desde pequeno, isso causa a estranheza das pessoas e a antipatia. Então essa introdução ela é muito bem feita e coloca a gente a par de tudo. O único ponto negativo dessa parte, e que para mim é o pior ponto negativo do filme, é que a gente não entende da onde veio esses poderes, o porquê que eles nasceram com poderes, ou se eles ganharam os poderes da onde veio, a gente não sabe. Então, para mim, todo filme de herói, que a gente desconhece o universo, a gente precisa entender da onde vieram esses superpoderes, mas não desmerece o filme. E aí, a partir daí, a gente é entregue ao Sam, um garotinho pentelho que parece um para-raio, parece que ele atrai confusão, tudo que é confusão vai até ele, mas é um menino de bom coração, interessante aí.
E ele acaba mostrando pra gente todo o universo ali da cidade, que é uma cidade cheia de caos, que a família dele é uma família humilde e simples, que a mãe trabalha muito para tentar dar uma boa vida para ele. A mãe dele trata ele da melhor maneira possível, né? Não dá luxo, mas dá um ótimo tratamento, tenta ensinar o que é certo e o que é errado. E ele mesmo cita que ele se tornou grande fã do Samaritano através de um fato que aconteceu com o pai dele, que o Samaritano, ao invés de prender o pai dele, porque o pai dele estava roubando um carro, o Samaritano puxou o pai dele para conversar, para explicar, e a partir dali o pai dele parece que mudou, se regenerou. Foi aonde gerou o encantamento do Sam pelo Samaritano, fazendo ele assim se tornar um grande fã do Samaritano. Além disso, ele faz amizade com um jornalista, né? Mostra essa amizade que ele já tem com esse jornalista há um bom tempo, e ele já vem procurando o Samaritano há muito tempo. Muito porque esse jornalista também divide, né, da mesma simpatia por esse herói, e o jornalista acredita que o Samaritano não está morto, que o Samaritano está vivo, está escondido em algum canto. E eles vão ali, através dessa amizade, buscando mais informações. Inclusive, quando o Sam vai lá falar que sabe que Joe Smith é o Samaritano, o repórter brinca falando com ele: pô, você já trouxe vários, inclusive o seu zelador também era o Samaritano. Então eles já estão há muito tempo aí nessa busca. O filme mostra pra gente a construção de um herói através de uma construção de afeto. Como assim, Ticai? A gente precisa dizer, aqui todo mundo que está aqui já sabe, que Joe Smith não é o Samaritano e é sim o Nêmesis. Então a gente vai entender isso só lá no final, mas quando a gente para refletir, a gente vê que o Joe Smith é um cara meio rabugento. Ele mesmo fala que não gosta de pessoas, que pessoas incomodam, deixam ele sem graça, de repente muito pelo que aconteceu com a família dele e toda a represária que ele e o irmão sofreram quando eram pequenos e descobriram que eles tinham poder. Então ele não gosta de pessoas, mas ele acaba se aproximando do Sam, né? Criando esse laço de amizade. E aos poucos ele vai estreitando. E assim, pessoal, o Nêmesis, ele acaba se dando conta, no final da batalha dele com o irmão, que ele é capaz de gostar de alguém, de ter afeto, de amar alguém, a ponto de tentar salvar o irmão. O Sam é a primeira pessoa que ele consegue criar esse vínculo, né, de amizade, de afeto, sem ser o irmão. E aí ele vai a cada vez mais se envolvendo com o garoto, e o garoto vai conseguindo quebrar as barreiras desse herói meio rabugento, ou anti-herói, ou vilão, como você preferir, a ponto de fazer com que o Joe Smith vire realmente o herói, se torne o Samaritano. Porque, na minha opinião, ele se torna o Samaritano no final do filme. A gente pode dizer, inclusive, que o Joe Smith, ele não está ali nem defendendo a cidade, nem protegendo ninguém, mas também não está usando seus poderes para fazer algo ruim, mas ele é um cara que ele percebe e ele vê tudo. Porque tem um momento do filme que o Sam fala do rádio e o Joe fala do relógio quebrado do Sam, sem olhar para o braço do Sam. Então ele é um cara que ele está sempre prestando atenção em tudo o que acontece. Isso demonstra o filme inteiro, que os poderes dele não estão só ali na questão da força, da super força, né, da cura, da resistência. Eles estão também em um sentido um pouco mais aguçado, já que mostra pra gente ao decorrer do filme toda essa questão dele conseguir perceber certas situações que estão acontecendo ao seu redor sem sequer olhar para trás, olhar para o lado ou focar o olhar para onde ele precisa. E isso vai criando, né, o herói ao decorrer do filme. E a gente também vai assistindo, depois da introdução, pedaços de flashes do que aconteceu no passado. Mas esses flashes não são mais em animação, em sim em produção cinematográfica, em filme. E isso vai mostrando pra gente aos pouquinhos coisas interessantes que a gente vai ligando e vai entendendo a história do Joe Smith. Até quando chega naquele ápice que você olha e fala: não é possível. Joe Smith não é o Samaritano, ele é o Nêmesis. Cara, ali é o ápice. Aquilo ali acaba gerando
uma situação icônica no filme. Tava eu e minha filha assistindo, a gente olhou um pra cara do outro e falou, não é possível. Não é possível. Ele é o Nemesis. E aí as coisas começam a fazer sentido. Inclusive o momento que o vilão pega o martelo e ele sente. E a gente tava conversando, eu e ela, falando, como é que isso é possível? Ele pegou um martelo, ele não tem superpoder, como é que ele tá sentindo que o cara pegou o martelo? A gente entende, porque o martelo foi criado por ele. Então ele tem uma ligação, um vínculo com aquele martelo. Isso aí vai deixando o filme cada vez mais interessante. E galera, assim, a produção mostrou pra gente que você não precisa de grandes efeitos especiais, grandes roupas, figurinos, escudos, espadas para você fazer um bom filme de super-herói. Eles trabalharam o básico, o simples e um roteiro redondo que casou com o ator e engrandeceu ainda mais essa obra. Porque quando chega na parte da ação ali, que é tiro, porrada pra todo lado, é fogo, o bagulho comendo solto, você lembra, sabe de quê? Rambo. Você lembra ali do Sylvester Stallone como Rambo. É como se eles tivessem pegado o Rambo, colocado ali com superpoderes, porque ele vai pra cima de todo mundo e, cara, geram cenas de ação muito legais, muito interessantes, muito boas. Então, eu acredito que o filme conseguiu atingir a minha expectativa, porque eu não esperava um filme nível Marvel ou DC. Eu esperava assistir um super-herói interessante, com um contexto interessante, e eu acabei vendo o nascimento de um herói, como dizia lá o título do vídeo que a gente postou uma semana atrás, porque a gente vê a construção de um novo samaritano. O Nemesis, que deixou de ser um vilão, entendeu e sofreu a perda do irmão, passou a ter compaixão com o próximo, para no final se tornar o novo samaritano. Eu vou dizer para vocês que eu tô ansioso para que tenha uma continuação ou algo mais desse universo, porque o filme, para mim, entregou o que ele trouxe. Ele se comprometeu em trazer aquilo ali que a gente viu. É claro que tem alguns pontos negativos que a gente pode ressaltar, que poderia ter trabalhado um pouco mais a história do vilão, que eu achei que ficou rasa. Como é que alguém se torna assim tão poderoso, ter acesso a várias armas na cidade, só fica andando de carro para um lado e para o outro? Isso não mostrou muito bem. A própria construção do samaritano e do próprio Nemesis, a gente precisava que isso fosse melhor trabalhado, mas não desmerece o filme. Mas tem coisas boas, que é, por exemplo, o filme te mostrar lá que ele tem em casa uma geladeira que ele guarda um monte de sorvete, porque ele precisa, em certos momentos, resfriar o seu corpo para que ele não superaqueça. E o final do filme, a gente tem que fazer uma reflexão, e eu quero te deixar uma pulga atrás da orelha no final desse vídeo para que a gente possa raciocinar, tá? Depois de o filme mostrar todo esse contexto, poder, força, qual é a maior fraqueza dele, que ele não é o samaritano, que ele é o Nemesis, ele se propõe a salvar o Sam e ele entra ali naquele lugar cheio de fogo em chamas e começa a superaquecer. Ele consegue salvar o Sam, né, como a gente viu, ele consegue ali, mesmo estando fraco, lutar com o vilão e matar o vilão. Ele mostra que apesar dele ser um vilão aposentado, se tornando um herói, ele ainda é maquiavélico, porque se fosse no universo praticamente correto, ele teria prendido o vilão, não teria matado, né? Ele joga ali e bota o vilão para morrer. De repente, ele ainda não se regenerou 100%. Mas vamos lá, vamos fazer uma reflexão para essa pulga da orelha, essa pulga ficar aí atrás da sua orelha. Então, depois que ele joga o vilão lá, ele vai e salva o Sam. E aí a gente começa a raciocinar os flashes que houveram do início do filme até o final. Ele ali conseguiu superar uma dificuldade para salvar o garoto pelo afeto e o carinho que ele sentiu pelo menino. Só que o cenário que o irmão dele morreu é basicamente o mesmo. Só que o irmão dele está no teto do prédio. E ali não, ali eles estão dentro do prédio. Claro que o cenário de fogo ali, né, o ambiente, o calor, a fumaça é muito maior. Mas lá com o irmão dele existia um cenário parecido. O prédio estava em chamas, provavelmente ele também devia estar superaquecido e sem força. Ele tenta salvar o irmão e não consegue. Então assim,
será que é isso? Será que ele não conseguiu salvar o irmão porque ele estava superaquecido e fraco na batalha com realmente o samaritano? Ou será que faltou para ele a força de vontade e o afeto que ele criou pelo aquele menino? Você pode escolher. Você tem duas opções. Ou ele, nesse momento mais difícil, ele teve tanto afeto, ele foi resgatado de uma tal maneira que ele conseguiu superar, né, os seus medos e desafios, e de repente lá no início ele não teve essa determinação toda. Então é essa pulga atrás da orelha que eu quero te deixar, comenta aí. E por último, pra gente fechar o vídeo, será que o samaritano morreu? A gente sabe a super fraqueza do Nemesis, não a do samaritano. Então pode ser que o samaritano ainda esteja vivo, né? Mas isso aí são cenas para um próximo vídeo, para uma continuação dessa história. Obrigado por ficarem comigo até o final desse vídeo. Eu sou Tikai01, tamo junto e até a próxima!